Olá, hoje é sexta, 12 de maio. Na última entrevista da série sobre política, nós te convidamos para refletir sobre o tema Política e Justiça. Eles estão de volta a Passo Fundo. Vamos conversar com os atores da peça Canalhas, em cartaz neste final de semana. Toda sexta tem dica de cinema e o quadro Acorde, que hoje fala de literatura latino-americana e os valores humanos e morais apresentados em uma peça de teatro. E ainda a nossa homenagem às mulheres que se multiplicam para atender os filhos, o trabalho, o marido, a casa, sem deixar de lado o papel de mãe. Essas e outras informações a partir de agora no canal de notícias, então fique com a gente, porque aqui você encontra mais conteúdo. Ouve só essa afirmação que nós vamos usar para abrir a edição de hoje. Quando a política penetra no recinto dos tribunais, a justiça se retira por alguma porta. A afirmação parece atual, mas é do século XVIII, feita por um político francês. Na série de entrevistas que apresentamos durante toda esta semana sobre política, a gente encerra o tema falando sobre a relação entre política e justiça. Como se dá essa relação? Bom, com a gente aqui no canal de notícias de hoje, o professor da Faculdade de Direito aqui da UPF, Edmar Vianney Marques Daut. É um prazer te receber aqui, professor Daut, para a gente falar de algo que é muito importante, que envolve a nossa vida. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, eu começo lhe perguntando por que o judiciário ele é tão presente na política? Acho que a atualidade tem demandado a presença do judiciário e às vezes também tido como uma intervenção do judiciário. Tivemos, por exemplo, no desdobramento do caso do impeachment, várias situações em que o Congresso, Poder Legislativo, recorreu ao Poder Judiciário, porque uma das correntes sempre estava buscando defender aquilo que entendia ser de acordo com a Constituição. Cabe ao Supremo Tribunal Federal a última palavra no que diz respeito à interpretação do texto da Constituição. E o Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo do Poder Judiciário. O dia a dia tem feito com que muitas questões cheguem ao Judiciário, em parte também porque as leis correm atrás da realidade econômica. A realidade social, a realidade econômica é mais rápida do que o processo de elaboração de leis. Ou de atualização de uma lei também. Exatamente, muitas coisas que o Código ainda prevê uma situação e a realidade apresenta outra, como julgamento anteontem, em que o Supremo Tribunal Federal entendeu que os companheiros, mesmo em relação a homossexual, têm os mesmos direitos na herança que os cônjuges. Ou seja, uma novidade recente e que mostra também a intervenção da justiça. Necessária intervenção. A gente tem que pensar em intervenção no bom sentido, porque alguma solução precisa ter. Ou seja, pelo que você nos fala, então, professor Daut, política e justiça são sim assuntos que andam juntos. Andam juntos também porque ambos dizem respeito às relações interpessoais. A política trata disso e o judiciário precisa evitar problemas ou não evitar problema, mas solucionar os problemas que surgem, apresentando soluções que contemporizem a situação de todos os envolvidos. Você nos trouxe aí um caso atual, que é esta decisão a respeito, né, do casamento, da união, melhor dizendo, de pessoas do mesmo sexo. Tem outros casos recentes que você pode nos trazer e que mostram essa relação entre a justiça e a política? Olha, acho que o caso da extradição do Cesare Battisti é um exemplo. Tivemos a proibição das marchas pró-legalização das drogas. Está por ser julgado agora a descriminalização do porte de drogas. Tivemos o mensalão, muitas e muitas sessões de julgamento decorrente da Operação Lava Jato. Em fevereiro e março tivemos duas decisões importantes envolvendo imunidades tributárias do livro eletrônico e das entidades assistenciais. Todas elas, de alguma forma, também envolvem o político, porque tem situações em que
o Poder Legislativo se omite, até mesmo por interesse do político que não quer legislar determinados assuntos que entende que venham a prejudicar a imagem do político frente ao seu eleitorado. Professor, de uma maneira muito simples, a gente pode dizer que nós temos leis que muitas não atendem à realidade e à necessidade. Temos por parte de alguns políticos o interesse de um benefício próprio e não a coletividade, e aí a justiça se faz extremamente necessária dentro desse contexto. Tem sido divulgado e está sendo apurado, inclusive, casos de medidas provisórias, que não é uma lei e que provém do Poder Executivo, que tiveram como motivação não o bem-estar social ou a busca do desenvolvimento econômico, mas sim que houve pagamento de valores para que aquelas medidas fossem encaminhadas ao Congresso e votadas a favor de determinados setores econômicos, o que contraria o interesse público. Bom, durante essa semana a gente falou sobre política, a política com a ética, a política e a corrupção, a política e o poder. E para encerrar, então, hoje, a política e a justiça. Poderíamos falar muito mais aqui, o nosso tempo encerrou. Professor Daut, muito obrigada pelas informações e um bom final de semana. Igualmente. Muito obrigada. Parabéns a todos pelo Dia das Mães. Obrigada. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Obrigada. Amanhã é dia de mobilização em Passo Fundo. A Prefeitura promove o dia D de vacinação contra a gripe. As unidades de saúde com sala de vacinas vão atender a população das 8 da manhã às 5 horas da tarde. O único espaço que não vai estar aberto é a central de vacinas. Toda a equipe vai ser deslocada para atender no Clube Juvenil local do dia D. O clube fica na Benjamin Constante, número 286, bem no centro da cidade. Bom, o fim de semana deve ser de instabilidade. Veja já como fica o tempo, então, no domingo, Dia das Mães. Previsão de um sábado com chuva durante todo o dia, mínima de 15 graus e máxima de 28. O domingo será de céu nublado com chuva fraca, mínima de 14 graus e máxima de 20. E o IBGE está com oferta de trabalho para Passo Fundo e outras 25 cidades da região. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado para agentes censitários e recenseadores que queiram trabalhar no Censo Agropecuário 2017. São oferecidas 72 vagas para Passo Fundo e região. Interessados podem se inscrever até 23 de maio pelo site da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, que está aparecendo aí na tela. A remuneração pode chegar até R$ 1.900. Depois do intervalo, a nossa homenagem às mulheres que se viram em muitas para enfrentar a rotina do trabalho, da casa e também para a educação dos filhos. Nós já voltamos.